Infere-se do texto que inovações tecnológicas, como aquelas que reconfiguraram as relações do homem com a informação, são um dos elementos que ensejam a ampliação de perspectivas sobre limites de direitos individuais e coletivos. Cara, aqui vamos fazer o seguinte. Você lembra que a gente falou na aula de interpretação de texto, a gente falou o seguinte, olha, o examinador, ele vai sempre procurar assim, ó, se for algo que a afirmação que o autor colocou, né, que o examinador colocou, ele quer que você marque como errado, ele vai colocar a palavra-chave que vai forçar você, olha, isso aqui não tem no texto, não tem essa informação no texto, e não tem nenhum vestígio que me conduza a essa informação. Aí a gente diz que isso é um método, né, de montagem de questão, de interpretação de texto, que é o tangenciamento ao tema. Ele até usa a palavra-chave do texto, mas não está exatamente como está no texto, ou o texto não abre margem para essa interpretação. Outras vezes ele coloca uma oposição, o texto está transmitindo uma certeza, ele coloca possibilidade, o texto transmite possibilidade, ele coloca certeza na informação, para você eliminar e tal. E aí, vamos observar aquilo que a gente falou sobre a interpretação literal, que foi a primeira, a questão 1 foi uma interpretação literal, estava assim escrito no texto, ok? E a interpretação por inferência. A interpretação agora que a gente vai perceber pelo vestígio colocado no texto, por aquilo que o texto nos permite entender, beleza? Então é isso que a gente vai avaliar aqui. Então, olha só, o que foi afirmado aqui? Eu quero que a gente tente achar elementos do texto que comprovem ou que neguem essa informação aqui. Basicamente é isso, tá? Então, olha só. Infere-se do texto que inovações tecnológicas, como aquelas que reconfiguraram as relações do homem com a informação. Então, veja, o texto falou de inovação, literalmente de inovação tecnológica, Terror? Cara, não me lembro muito bem não, mas eu lembro dele falar da relação do homem com a informação. Sim. E de uma relação moderna, sim. Cara, as inovações tecnológicas são um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas sobre limites de direitos individuais e coletivos. Terror. Caraca, eu não me lembro de uma passagem no texto que demonstre para mim literalmente ou com essas palavras-chave aqui. Mas vamos tentar entender aqui o que foi afirmado, tá? Vamos entender. Então, olha só, infere do texto que inovações tecnológicas, como aquelas que reconfiguraram as relações do homem com a informação, então aí, essa relação do homem moderno com a informação, sua relação com a informação hoje em dia, tá? Então é um moderno, são um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas, enseja uma ampliação de perspectivas sobre limites de direitos individuais e coletivos. Vamos colocar de uma forma palpável, tá legal? Cara, antes, em 1988, com a Constituição Federal, não tinha nada sobre alguma legislação voltada para a internet. Não tinha nada a ver com a internet. Não tinha internet ainda. Com a inovação tecnológica, nós começamos a mudar os padrões. Concorda comigo? Então é natural que haja uma ampliação de perspectiva sobre limites de direitos individuais e coletivos. Rapaz, é mesmo, Terror. Concordo. Há 10 anos nós não tínhamos drones. Não tínhamos drones. Então não tinha uma lei específica falando sobre drone. Concorda comigo? Opa, mas agora não. Aeronaves podem cair porque se chocam com um drone, por exemplo. Opa, então tem que ter uma legislação para isso. Então, vamos lá. Você concorda comigo que essa afirmação aqui, ela está certa? Que realmente, só aqui no nosso campo, sem ainda observar no texto, tá legal? Só para a gente observar se tem verdade nisso. Então vamos lá. Inovações tecnológicas, como aquelas que reconfiguraram as relações do homem com a informação. Então aí a ideia, então, com a informação e inovação tecnológica em relação com a informação, são um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas sobre limites de direitos individuais e coletivos. Na realidade é o seguinte, se há uma inovação tecnológica, fatalmente nós teremos limites, temos que ter regras para isso.
que envolvam o direito individual e coletivo. Pronto, beleza? Show de bola. Agora, Teor, eu entendo isso realmente, isso é uma realidade, sim. Será que o texto me permite perceber isso? Vamos agora ver o texto do texto. O texto, então, ele fala que a Declaração Universal dos Direitos do Homem é para o homem histórico, para um homem específico, um homem histórico, tal como este se configurava naquela época anterior. Beleza. Aí o texto, ó, falou de lei, uma lei anterior, tá vendo só? Ok, para o homem histórico, só que agora é o homem moderno. Aí coloca assim, ó, não é preciso muita imaginação para prever que o desenvolvimento da técnica, aí, ó, desenvolvimento de técnica, tecnologia, a transformação das condições econômicas e sociais, a ampliação dos conhecimentos e a intensificação dos meios de comunicação, tem tecnologia aqui. Concorda comigo? Nas condições econômicas e sociais, numa relação social, também temos tecnologia. Nas condições econômicas, temos tecnologia. Poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana. Olha, produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais, que se criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de liberdade e poderes. Só parando aqui, depois ele dá exemplo, ó. Só parando aqui. Só por falar, ó, só aqui, ó, já dá para a gente entender e inferir o que foi dito no texto, ó, na questão. Quando fala de relações sociais na vida moderna, nós já incutimos aqui redes sociais, comunicação entre as pessoas. Concorda comigo? Ah, sim, terror. Que se criem ocasiões favoráveis, então essa mudança de relação social aqui, naturalmente teve novos carecimentos e, portanto, novas demandas de liberdade e poderes. Temos nossa liberdade de comunicação com as outras pessoas e tal, e também há uma relação de poder. Então, quem fiscaliza, quem faz a regra, né, na sociedade, opa, então há novas demandas, tanto de liberdade quanto de poderes, ok? Por quê? Nas redes sociais, por exemplo, nem tudo que eu falo eu posso. Não é assim, a liberdade de expressão e pronto. Mas tem alguns parâmetros legais. A partir do momento que eu ultrapasso esse parâmetro, opa, eu posso ferir alguém, posso dar um problema para alguém. E isso não era previsto nem especificamente, né, em rede social, por exemplo, em veículos de comunicação como modernos como o de hoje, estava isso previsto lá na Constituição Federal. Depois com leis específicas e aí, logicamente, isso foi tendo conotações. Concorda comigo? Então, nesse caso aqui, houve demanda. Para dar alguns exemplos, lembro que a crescente quantidade e intensidade das informações a que o homem de hoje está submetido, o homem está submetido hoje a uma quantidade muito grande de informações. Onde? Onde? Rede mundial de computadores. Ela não é. Isso rapidamente a gente tem, agilmente a gente tem várias e várias informações. Concorda comigo? Ok. O homem de hoje está submetido e faz surgir com força cada vez maior. E sim, a gente sabe disso. A necessidade de não se ser enganado, não dá, né? De não ser enganado, excitado ou perturbado por uma propaganda maciça e deformadora. A gente também acaba ficando muito exposto a muita informação errada, né? Fake news, a propaganda excessiva, Então é o que ele está mostrando. A gente também fica à mercê de propaganda maciça, deformadora, começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, o direito à verdade das informações. Eu tenho o direito de falar o que eu quero, mas tomar cuidado. Tem que ter verdade no que a gente está falando também, né? Para a gente não comprometer a vida do outro, na realidade. Conseguimos então perceber que, olha só, Teô, realmente, nessa mudança tecnológica, e isso tem uma relação com a informação. Ele não falou aqui tecnologia da informação, ele não falou diretamente isso, mas a gente consegue subentender. Pelos vestígios colocados no texto, a gente entende. Concorda comigo? Com base nisso, nós notamos que é certa a afirmação. Realmente, as inovações tecnológicas têm essa relação com a informação, olha só como essa informação, né, essa afirmação aqui, ela é genérica, ela aborda, abrange bastante, porque ela sabe, você tem que pegar algum vestígio do texto
para nos auxiliar. São um dos elementos que ensejam uma ampliação de perspectivas sobre limites de direitos individuais e coletivos. Então, lembra que ele falou da demanda, a demanda de liberdade e de poderes. Daí ele falar que ao fim do texto, começa a se esboçar contra o direito de expressar as próprias opiniões, o direito à verdade das informações, a relação com o direito aqui, ó. Por isso, direito, que lá, logicamente, quando se fala em direito, direito individual e coletivo. É lógico. Concorda comigo que ele está implícito aqui? Sim, está. É essa a ideia, por isso está certa a afirmação. Veja então que tem um tom generalizante que aborda aqui. Então, a gente fez primeiro uma leitura aqui para ter uma ideia geral. Ela traz uma verdade? Traz. Essa verdade se encaixa a informação do texto? Se encaixa. De uma forma bem abrangente, ela se encaixa. Por isso está certo.